aí. Souza, ontem também o São Paulo foi muito bom em relação aos dois Pedros, porque é difícil uma equipe ter dois Pedros e errar. Errou um e o outro, o Rafael pegou. Diga-se de passagem, né, para todo mundo que tá ligado aí, não sei se vocês viram, o presidente falou de mim ontem. Desculpa aí. E vamos só deixar bem claro aí para aqueles que são bolsonaristas, aqueles que são petistas, aqueles que são do centro, da direita. Eu quero que vocês vão tudo pro escambau, irmão. Porque a política, para mim, é aquela que é a política que faz as pessoas comerem, ter educação, ter escola, ter saúde. Então, como o presidente Lula falou de mim ontem, eu vou responder pro corintiano Lula, né? E que eu gosto dele. Aqueles que não gostam, tá tudo certo, irmão. Aqueles que gostam do Bolsonaro, aqueles que gostam do Michel Temer, aquele que gosta do Barack Obama. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. E o presidente Lula acabou concedendo uma entrevista na Rádio Band News e falou do Craque Neto. E o Craque Neto acabou respondendo o presidente Lula e mandando um recadinho quente para o atual presidente do Brasil. Mas antes de falar desse assunto, de reagir, de repercutir a todas essas informações, vamos falar um pouquinho do sorteio da Copa do Brasil. Na terça-feira houve o sorteio aí da Copa do Brasil e o Corinthians vai enfrentar aí o Atlético Paranaense. O primeiro jogo será lá no Paraná e o segundo jogo na Neoquímica Arena. Então o Corinthians, são dois jogos e eu tenho ouvido muita gente falar, olha, o Corinthians acabou dando sorte. Por quê? Porque pegou um time de segunda divisão. Cara, muito cuidado com essa análise. Se tratando de Copa, nem sempre ganha o melhor. Porque há muita surpresa. Tem dia que o melhor não está vivendo um bom dia, não está inspirado. E aquele time que é considerado tecnicamente mais fraco, acaba surpreendendo e eliminando aquele time que as pessoas estão dizendo que é favorito. Vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro, no encontro entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil, quem é um time que tem mais qualidade? Palmeiras. Palmeiras só no ataque investiu $500 milhão. Então todo mundo ouvindo na imprensa falar que o Palmeiras era favorito, que o Palmeiras ia passar, que não sei o que. O que aconteceu? O Corinthians venceu os dois jogos. Venceu o primeiro na Neoquímica Arena por 1-0 e venceu no Allianz Parque por 2-0. Ou seja, em dois jogos o Palmeiras não teve a capacidade com um ataque de $500 milhão em fazer um gol no Corinthians. E o Corinthians tecnicamente é mais fraco que o Palmeiras. Vamos lá, outro exemplo. Quem é mais forte? Quem tem um time tecnicamente melhor? São Paulo ou Atlético Paranaense? São Paulo. O São Paulo aconteceu o quê? O Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer essa análise, porque muitas vezes nem sempre ganha o melhor quando se trata de Copa. E quando se trata de campeonato, né, longevo, como é o Campeonato Brasileiro, premia sempre o time mais qualificado. Porque quando você tem a expulsão de jogador machucado, sempre sai um e entra o outro tecnicamente, praticamente no mesmo nível técnico. E quando se fala de Copa, são dois jogos. Se você não estiver bem num dia, e aí pode acontecer o quê? Uma eliminação, como aconteceu com o Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, que perdeu para o time tecnicamente mais fraco. Como agora é chaveamento e não sorteio, se o Corinthians conseguir eliminar o Atlético Paranaense, o Corinthians vai enfrentar o vencedor de Atlético Mineiro ou Cruzeiro, um dos dois. Então o primeiro jogo será no Paraná contra o Atlético Paranaense e o segundo jogo será na Neoquímica Arena. Detalhe, Corinthians não terá nessa quarta de final da Copa do Brasil nem Yuri Alberto, que ontem sentiu uma dor muito forte
na barriga e ontem mesmo ele foi operado de hérnia inguinal. Então o Yuri Alberto ficará fora dos gramados aproximadamente 30 dias para 40. Memphis Depay sofreu uma lesão contra o Palmeiras no Allianz Parque, ficará fora também dos gramados de 30 a 40 dias. E André Carrillo sofreu uma lesão contra o Palmeiras e ficará fora esse resto de ano, que ele vai ficar de 3 a 6 meses. Então Dorival, na entrevista coletiva contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, já disse que André Carrillo não joga mais esse ano. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue aí ser o campeão dessa Copa do Brasil? Ou que você acha que tem adversário aí mais qualificado que o Corinthians? Eu como corintiano, acho que tem adversário mais qualificado que o Corinthians, que é o caso do Cruzeiro, do Atlético. Porém, como se trata de Copa, eu não quero ser incoerente. Então vou falar o mesmo sentido que eu analisei do Palmeiras fora pro Corinthians e o São Paulo fora para o Atlético Paranaense. Mesmo tendo um time com mais qualidade, como se trata de Copa, o Corinthians pode surpreender e conquistar essa Copa do Brasil e vencendo aí gigante. Porque são 2 jogos e Dorival é um cara que gosta muito de jogar Copa. Não é à toa que ele tem 3 Copas do Brasil. Tem uma com o Santos, tem com o Flamengo, tem com o São Paulo, né? Então Dorival é muito copeiro. Então assim, Corinthians que vai fazer muita falta ao Corinthians é esses jogadores que estão lesionados e entregues ao departamento médico. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar aí do presidente Lula, que acabou mandando um recadinho para o craque Neto e diz que o Corinthians sofre muito porque é motivo de chacota. Mas a gente tem que lembrar o presidente que o próprio corintiano que está no poder do Corinthians hoje, que está dando motivo para ser chacota. Isso eu estou falando de gestores. Rubão, Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, Andrei Sanches, uma série de presidentes que passou no Corinthians e vem trazendo os problemas. Por exemplo, o Transferban acabou de explodir por uma dívida de quase 34 milhões junto ao Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, que para mim não joga nada. Na defesa é ruim, coloque de lateral direito, também é ruim. Isso é uma herança maldita de Augusto Melo, que no último sábado acabou sendo impeachmentado pela Assembleia Geral dos Sócios com 1.403 votos a favor do impeachment contra 620 contra o impeachment. Foi um pouco mais de 2.000 votos e 69,3% a favor do impeachment de Augusto Melo. Uma vergonha. Além do impeachment, Augusto também responde a vários processos na justiça referente ao caso da Vaidbet. Alguém esqueceu disso? Augusto acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Não é apenas Augusto, também os seus ex-diretores, escolhidos por Augusto como homem de confiança, que também entraram nesse indiciamento. Quem são? Alex Cassundé, Sérgio Moura e Marcelo Mariano. Augusto Melo e Rubão gastaram aí mais de 20 milhões na contratação de Mateuzinho, que é fraco tecnicamente, mais de 23 milhões no zagueiro Kaká, que é péssimo, mais de 25 milhões em Pedro Raul. Além disso, o Corinthians não pagou mais de 12 milhões na contratação do Alex Santana junto ao Atlético Paranaense. E agora o jogador está no Grêmio. Recentemente o Corinthians acabou fechando aí na última sexta-feira a contratação do atacante de beirada Vitinho por 850 mil reais por mês. Isso é um absurdo. É salário mais as luvas diluídas. Olha o valor estratosférico. Com esse valor você contrataria um jogador com muito mais qualidade. Então o Corinthians
São esses péssimos negócios que cada vez afunda mais o time. O Corinthians, com essa bagunça, né, dos presidentes, né, ex-presidente, né, pode muito bem conseguir ser campeão da Copa do Brasil e, infelizmente, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Porque o elenco do Corinthians é curto e um elenco tecnicamente fraco. Tem um time bom, mas elenco fraco. E ano passado o Corinthians sofreu para sair da zona de rebaixamento, saiu nas últimas 8 rodadas, e esse ano eu não vejo a possibilidade do Corinthians sair aí e fazer um campeonato para classificar para uma Libertadores, não vejo. Acho que o Corinthians vai brigar para não ser rebaixado novamente esse ano. Infelizmente, mas é a realidade. Então o craque Neto acabou explicando aí o presidente Lula o porquê dessa bagunça no Corinthians. Exemplo, vamos dar exemplo. É porque a gestão do Corinthians deixa de pagar imposto, recada muito. Os caras do Corinthians acabou enganando aí o torcedor corintiano com muito blá 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 e pouco serviço. Corinthians tem várias ações trabalhistas. A ação trabalhista da Justiça. Cartão corporativo que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo para comprar remédio para ereção. Isso é brincadeira, né? Corinthians acabou usando 32 mil reais no muquifo, né? Que não era nem mercado, nem hortifruti, uma coisa que não existe, né? Corinthians arrecada muito, mas gerencia muito mal. Augusto Melo, né, contratou quando ele estava no poder, 87 jogadores para base. Osmar Stabile assumiu, já mandou esses jogadores embora e acabou com a base sub-16 e sub-18 e fortaleceu a sub-17 e a sub-20. Então, assim, tem tanta coisa, estacionamento, né, que o Corinthians não tem lucratividade. Aí 8 mil ingressos que sumiu no Corinthians, né? Camarote. Cara, é muita coisa. O Corinthians precisa, nesse momento, de ser passado a limpo. E o dia que o Corinthians tiver pessoas sérias, Corinthians será o maior time do mundo. Porque tem mídia, tem torcida, tem publicidade, tem arrecadação, tem de tudo de bom. Mas não tem gestão. Isso acaba falindo o clube. E aí, fiel? O que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.